100.7 Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix, 7h01. Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 13 de dezembro. Caixa começa a pagar PIS de trabalhadores nascidos em dezembro. Sancionado com vetos, nova lei do FGTS. Limite do saque imediato passa a ser R$ 998. Maioria do Supremo entende que é crime deixar de pagar ICMS declarado. Julgamento é suspenso. Plenário do STF decidirá sobre pedido de impeachment contra Ricardo Salles. Em evento no Tocantins, Jair Bolsonaro diz que aluno de universidades brasileiras faz tudo, menos estudar. Dólar comercial com queda de menos 0,58% ao dia, vendido a R$ 4,09. A arroba do boi gordo com queda nesta quinta-feira de R$ 4,00, negociada a 190 à vista no estado do Rio. Açúcar cristal, saca 50 quilos com alta de mais 2,06% ao dia, cotada a R$ 70,41. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mix Notícias. Temperatura no momento 24 graus, máxima podendo chegar a 31. Sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite nesta sexta-feira. E no trânsito, maior movimentação no momento na 28 de março, na saída da Penha, no trevo para Presidente Kennedy, com fluxo vindo da Baixada, além de ônibus e caminhões pela via em direção ao Porto do Açu pela BR-356. Rocha Leão, da Alberto Torres até a ponte General Dutra, fluxo mais intenso. Quem vem de Guarulhos pela BR-101, pouca retenção do IFE até a ponte Alair Ferreira. Ponte da Lapa, fluxo normal nos dois sentidos. Rotatória do Shopping Estrada, trânsito tranquilo também, e quem segue para Macaé vai encontrar uma certa retenção até a duplicação. Beira Valão, Formosa e Pilinca, trânsito normal. Saldanha Marinho, certa retenção ali da Filipe Web até a Beira Valão, e inclusive com muitos buracos, né? Também na Beira Valão ali, depois do Mercado Municipal, uma certa retenção devido também a buracos na via. Mix Notícias. O abono salarial dos programas de integração social PIS do calendário 2019-2020 começa a ser pago hoje para os beneficiários nascidos em dezembro. A Caixa Econômica Federal é responsável pelo pagamento do abono salarial do PIS. Os titulares da conta individual na Caixa, com cadastro atualizado e movimentação na conta, já receberam um crédito automático antecipado no último dia 10. Os pagamentos são escalonados conforme o mês de nascimento do trabalhador e tiveram início em julho, com os nascidos daquele mês. O prazo final para o saque do abono salarial do calendário de pagamentos 2019-2020 é 30 de junho de 2020. Os valores variam de R$ 84 a R$ 998, de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano base de 2018. O limite do saque imediato do FGTS passou de R$ 500 para R$ 998, valor correspondente ao salário mínimo. Tem direito a sacar esse valor todo trabalhador que tiver saldo de até esse valor na conta vinculada ao Fundo de Garantia. Essa quantia pode ser retirada de cada conta ativa, emprego atual, ou inativa, emprego anterior. Para o trabalhador com mais de 998 na conta, o limite de saque segue sendo de R$ 500. Com a sanção, os clientes que se enquadram na regra do salário mínimo e já sacaram os 500 poderão sacar os 498 restantes. O prazo limite para fazer o saque imediato é 31 de março de 2020. Com a sanção, a medida é convertida em lei. Bolsonaro vetou 4 trechos da MP, um relacionado à fiscalização do Fundo de Garantia e 3 a regras para o uso de recursos do FGTS para habitações populares. Mix Notícias. O STF formou maioria nesta quinta-feira a favor da tese que é crime deixar de pagar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, já declarado. Após 6 votos a favor dessa tese e 3 contra, o julgamento foi suspenso por pedido de vista do presidente da Corte, Dias Toffoli, e deve ser retomado na próxima quarta-feira. Além de Toffoli, falta o voto de Celso de Mello, e os 6 ministros que formaram a maioria consideraram que essa dívida declarada, mas não paga por empresários, pode implicar processo criminal por apropriação indébita, com pena de detenção de 6 meses a 2 anos e também multa.
O ministro Luiz Edson Fachin, do STF, liberou para o plenário analisar um recurso de senadores da Rede que pede a abertura de processo de impeachment contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Em decisão individual no fim de outubro, Fachin já havia rejeitado o pedido por considerar que cabe ao Ministério Público Federal a decisão de acusar um ministro de crime de responsabilidade. Para o ministro, os senadores não têm legitimidade para isso. Os parlamentares recorreram para que a decisão seja do plenário e Fachin liberou o tema para a corte decidir. A questão só será analisada no ano que vem. Na ação, os parlamentares alegam que o ministro descumpriu o dever funcional e ordenou atos contrários à Constituição, mudando órgãos da área ambiental e não tomando providências necessárias para áreas de proteção. Cabe ao presidente do STF, Dias Toffoli, definir uma data para o julgamento. Mix Notícias. Nesta quinta-feira, em Tocantins, o presidente Bolsonaro participou do lançamento do programa Governo Municipalista, que prevê investimentos em áreas como infraestrutura, educação e saúde nas 139 cidades do estado. Ele falou também sobre a posição ruim do Brasil em ranking, que mede o desempenho dos estudantes de cerca de 80 países em ciência, leitura e matemática. Entre as 200 melhores universidades do mundo, tem alguma brasileira? Não tem. Isso é um vexame. O que se faz em muitas universidades e faculdades do Brasil? O que o estudante faz? Faz tudo, menos estudar, afirmou o presidente. E a Secretaria de Comunicação Social da Presidência informou em nota ontem que o presidente Jair Bolsonaro retirou lesões na face e na orelha e que o material foi enviado para exame laboratorial. O procedimento foi feito na quarta-feira. Na ocasião, o presidente relatou a jornalistas que foi ao hospital investigar um possível câncer de pele. Ainda de acordo com a nota, Bolsonaro fez crioterapia em lesões no tórax e no antebraço, provocadas pelo excesso de exposição solar. Quando o presidente deixou o hospital na quarta, a secretaria informou que Bolsonaro apresentava boas condições de saúde, sem qualquer indicativo de câncer de pele, e manteria a previsão de agenda para a semana conforme programado. Mix Notícias. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou nesta quinta-feira que o presidente Bolsonaro poderá vetar alguns trechos do projeto anticrime aprovado pelo Congresso Nacional. O texto reúne propostas do pacote anticrime apresentado por Moro, da comissão de juristas coordenada pelo ministro Alexandre de Moraes do STF e dos parlamentares. O projeto prevê medidas que endurecem legislação penal contra o crime. Vetar totalmente é uma hipótese descartada, mas talvez haja alguns vetos. Isso vai ser discutido com o presidente da República, afirmou Sérgio Moro nesta quinta-feira. Em pronunciamento em Tocantins, Bolsonaro citou que colocaria no pau de arara algum ministro que se envolvesse em corrupção. Pode ser que haja corrupção no meu governo? Sim, pode ser que haja. Pode ser que haja aqui em Tocantins e o governador não saiba, o prefeito não saiba, afirmou. Se aparecer corrupção, boto no pau de arara o ministro envolvido. E se ele tiver responsabilidade, obviamente que às vezes lá na ponta da linha está um assessor fazendo besteira, sem a gente saber. Mas isso é obrigação nossa, é dever. Isso aí não é algo meritório, que tem que ser aplaudido, é obrigação, é dever. E sobre os radares móveis, ele diz que não servem para nada, a não ser roubar vocês, mesmo depois da Justiça Federal determinar que a Polícia Rodoviária Federal volte a usar esses equipamentos nas rodovias. Mix Notícias. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, expediu mandado judicial na tarde de ontem, ordenando o bloqueio de 300 milhões dos cofres do município do Rio de Janeiro para o pagamento de salários atrasados de funcionários da saúde. A decisão foi tomada após representantes do Tesouro Municipal apresentar contas de administração exclusiva da Prefeitura do Rio, desvinculadas de repasses feitos pelo governo federal. O despacho prevê que o uso do dinheiro deve ser apenas para pagamento dos salários atrasados. Também na decisão, o magistrado determinou que o valor arrestado seja redistribuído de forma proporcional às organizações sociais. Estas deverão pagar imediatamente os trabalhadores os salários referentes a outubro, novembro e 13º salário. Por fim, o desembargador também definiu que sejam pagas parcelas de acordos decisórios e benefícios. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, confirmou na sessão de ontem, quinta-feira, dia 12, as cassações dos diplomas da prefeita de Italva,
Margarete de Souza Rodrigues, do PP, e do vice-prefeito Bruno Silva de Souza, PV, por compra de votos nas eleições de 2016. Os ministros determinaram a execução imediata da decisão, assim que seja publicado o acórdão com a comunicação ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro para que providencie novas eleições para os cargos no município. Mix Notícias. O governo do estado vai pagar o salário dos 461.431 servidores ativos, aposentados e pensionistas hoje, sexta-feira, conforme o calendário oficial que prevê o pagamento no 10º dia útil. A informação já havia sido confirmada no fim de novembro pela Secretaria Estadual de Fazenda, quando a pasta divulgou a data do pagamento do 13º quitado no último dia 2. Na ocasião, o governador Wilson Witzel, quando em Campos, havia dito que pagaria, além do 13º, o pagamento de dezembro. Na realidade, foi o de novembro. Em Campos, são 6.983 servidores ativos e aposentados. O volume de recursos injetados no comércio com pagamento do funcionalismo estadual no município é de 36,2 milhões de reais. Mais de 1.000 alunos concluíram o curso de formação da Polícia Rodoviária Federal. Esse foi o maior curso da história da instituição, com duração de 14 semanas. O efetivo será distribuído nas rodovias federais de todo o Brasil. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Rodoviária Federal, 20 desses agentes ficarão lotados no estado do Rio de Janeiro, nas delegacias de Campos, Duque de Caxias, Niterói e Itaguaí. A nomeação depende do governo federal, mas a expectativa é que eles comecem a trabalhar antes do carnaval. Mix Notícias. Estão abertas as inscrições para as 10.410 vagas do curso extensivo 2020 do pré-vestibular social da Fundação CCERJ, ligada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Os candidatos têm até o dia 9 de fevereiro de 2020 para fazer a solicitação através do formulário disponível no site da CCERJ. Tanto a inscrição quanto as aulas são gratuitas e a seleção será feita através da análise socioeconômica. O PVS é ofertado em duas modalidades, o extensivo, com aulas de março a novembro, e o intensivo, de junho e julho a novembro. Cerca de 200 mil alunos já cursaram as aulas do pré-vestibular social, que foi criado em 2003. As vagas estão disponíveis em mais de 50 polos de ensino em todo o estado do Rio de Janeiro. Podem se inscrever candidatos que em 2020 estiverem matriculados no último ano do ensino médio ou tenham concluído o ensino médio regular ou equivalente. O professor Jefferson Manhães de Azevedo foi reeleito para o cargo de reitor do IFE para o mandato 2020 a 2024, com 47,37% dos votos. A eleição ocorreu na quarta-feira, 11 de dezembro, com a participação de servidores e estudantes de todo o Instituto. Também foram eleitos os diretores gerais dos campos. Jefferson se diz orgulhoso de assumir a responsabilidade em mais uma gestão. É muito importante essa votação expressiva no processo de reeleição, aumenta muito a nossa responsabilidade. Uma comunidade que confia num projeto de educação que vem fortalecendo o nosso instituto, alargando os horizontes de possibilidades de sua atuação educacional, empoderando os nossos estudantes em todo o interior do estado do Rio de Janeiro, ressaltou o reitor. Mix Notícias. Juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça de Pernambuco receberam rendimentos líquidos em novembro que chegam até R$ 853 mil. As cifras impressionam. Em um dos casos, a quantia bruta paga pela corte a uma juíza da capital é de R$ 1.298.000. O TJ Pernambuco alega que, de maneira geral, a alta significativa registrada ocorre em razão do pagamento de férias acumuladas. A média dos valores recebidos por 53 desembargadores incluídos na folha de pagamento do mês passado, já com os descontos obrigatórios, é de R$ 206.411. Os dados indicam que 25 desembargadores, o que corresponde a 47,1%, receberam acima de R$ 200 mil. 13, o que representa 24,5% do efetivo, conforme dados publicados do tribunal, ganharam em novembro mais de R$ 300 mil líquidos. 4 ganharam mais de R$ 400 mil e um acima de R$ 600 mil. O ministro Marco Aurélio Mello, do STF, defendeu, nesta quinta-feira, o fim da prisão de condenados em segunda instância em resposta ao ministro Sérgio Moro. Em entrevista a um jornal, Moro disse que a decisão da corte aumentou a percepção dos brasileiros de que o governo não atua como deve no combate à corrupção.
Quem tem, no mínimo, de conhecimento técnico e que ame a lei das leis, a Constituição, não pode ter dúvidas, disse o magistrado, em referência ao entendimento referendado pelo plenário da Corte de que uma pessoa só pode começar a cumprir pena após o trânsito em julgado do processo, quando não cabem mais recursos e é a ação finalizada. Para Marco Aurélio, relator das ações sobre o tema, é compreensível que o leigo tenha outra percepção. Ele está indignado, quer correção de rumos e não observa as leis, mas o técnico tem de ter um olhar fidedigno sobre a Constituição, afirmou Marco Aurélio Melo. Mix Notícias. A partir de 2020, o SUS passará a ofertar uma dose de reforço da vacina de febre amarela para crianças com 4 anos de idade. O Ministério da Saúde também ampliará de forma gradativa a vacinação contra a febre amarela nos 1.101 municípios nordestinos que não faziam parte da área de recomendação de vacinação. A pasta informou também que a campanha contra a gripe, realizada todos os anos entre abril e maio, contará com um novo público, os adultos de 55 a 59 anos. A medida tem por objetivo ampliar a vacinação dos grupos mais vulneráveis, segundo o Ministério. As datas para o início das campanhas serão definidas pelos estados, a partir do plano de implantação elaborado individualmente por eles. A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj vai realizar uma audiência pública hoje, sexta-feira, para apurar as denúncias recebidas sobre o método contraceptivo Ezuri, oferecido em hospitais municipais como uma opção para a laqueadura. A audiência pública será realizada às 10 da manhã no Palácio Tiradentes. O presidente da comissão, deputada Renata Souza do PSOL, disse que muitas mulheres que se submeteram à instalação do dispositivo passaram a sentir dores intensas e diversas outras complicações graves. Os relatos são muito preocupantes e revelam uma negligência médica e da própria Secretaria de Saúde do município que precisam ser apuradas. Algumas mulheres me contaram que precisaram fazer cirurgia de cesariana para retirar o dispositivo. Além disso, também houve negligência em relação às informações passadas para essas mulheres, explicou a deputada. Mix Notícias. A consolidação da economia de aplicativos que influenciou novos tipos de ocupações no mercado de trabalho pode ser um dos fatores responsáveis pelo crescimento do número de trabalhadores por conta própria no país. A análise faz parte da Carta de Conjuntura do IPEA para o 4º trimestre de 2019, divulgada ontem na sede do Instituto no centro do Rio de Janeiro. De acordo com o técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, o movimento aparece de forma bem nítida quando se verifica o crescimento do emprego por setor de atividade e por ocupação. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o CAPES, anunciou ontem a abertura de 66 mil vagas para a formação de estudantes de licenciatura e professores da educação básica a um custo de 325 milhões. 5 editais serão publicados, provavelmente no dia 18 de dezembro, visando as formações por meio de bolsas que serão implementadas a partir de março de 2020. Mix Notícias. O PSL decidiu nesta quinta-feira expulsar a deputada federal Bia Kicis do Distrito Federal dos quadros da legenda. A expulsão é justificada pelo cometimento de grave infração ética e por infidelidade partidária. No documento, o presidente do PSL cita o apoio de Bia à criação da Aliança para o Brasil, legenda que será liderada por Jair Bolsonaro. É notório que a deputada em questão vem realizando campanha em favor do partido em formação denominado Aliança e, para tanto, desacreditando a agremiação ao qual pertence atualmente e contraindicando a permanência de filiados e novas filiações a esta agremiação, registra o texto. O Luciano Bivar acrescenta que a conduta da deputada, pública e reiterada, implica em ofensa inadmissível à imagem do partido, bem como evidencia ação contrária ao programa partidário. A crise no PSL já foi refletida no número de desfiliações do partido. A sigla registrou de setembro para outubro uma queda de 4.942 no número de filiados, segundo dados do TSE. Foi uma redução de 1,39%. O partido não apresentava uma queda percentual tão grande desde setembro de 2017, quando perdeu 1,41% de seus inscritos. Mix Notícias. Líderes do Centrão negociam a votação ainda este ano de 2 propostas que afetam diretamente as prerrogativas de integrantes do Poder Judiciário.
Na próxima semana, a Câmara ainda terá 2 sessões deliberativas antes do recesso legislativo. A intenção é votar uma proposta de emenda à Constituição que acaba com foro privilegiado, inclusive para magistrados, e um projeto que estipula um tempo mínimo de 3 anos fora do Judiciário para que ex-juízes e integrantes do Ministério Público possam disputar eleições. Há negociações ainda sem acordo para que a categoria dos policiais também seja incluída no texto. Enquanto a Prefeitura ganhava tempo no Rio discutindo com o Judiciário o arresto de 300 milhões de reais para pagar os salários atrasados de funcionários terceirizados da saúde, o prefeito Crivella conseguiu fechar em Brasília um acordo que, segundo fontes, vai transferir cerca de 150 milhões para o caixa do município. A negociação teve o apoio do presidente Bolsonaro. Os recursos são referentes a uma antiga dívida que a Prefeitura cobra da União na Justiça, relacionada a 23 unidades federais de saúde municipalizadas entre 1994 e 2000. Mix Notícias. O governo voltou atrás na distribuição da totalidade do lucro aferido pelo FGTS entre os trabalhadores. O dispositivo previsto na MP que autoriza o saque do FGTS foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira. Com isso, fica valendo a legislação anterior que prevê a repartição de apenas metade do resultado líquido anual do fundo, até que o Conselho Curador do FGTS defina um novo percentual. O governo fará uma contraofensiva para tentar garantir a aprovação da MP 905, que cria o emprego verde-amarelo. A estratégia conta principalmente com a ajuda das entidades dos diversos setores produtivos da economia e um corpo a corpo do secretário de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, e sua equipe junto a empresários e políticos. Na próxima semana, Marinho visitará vários estados do Nordeste, onde terá encontro com empresariado e lideranças locais. A missão é contornar a falha na divulgação do programa, que ficou conhecido como de taxação do desemprego. Você ouviu Mix Notícias.